Meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Dom e, pessoal, hoje é dia de conversarmos um pouquinho então aí a respeito do episódio 4 da 8ª temporada de The Walking Dead, tá certo? Lembrando que esse vídeo aqui tem spoiler, mas nesse momento de spoiler eu vou dar um aviso pra vocês e vou mostrar onde é que vocês devem ir pra fugir do spoiler. Show de bola? Então bora lá! Bom, o episódio foi muito focado no reino, né? O episódio foi muito focado no Ezequiel, principalmente, também na Carol. Então nós tivemos aí com o Ezequiel alguns momentos de justamente mostrar a subida dele até o máximo e depois a queda gigantesca que ele teve, né? Esse foi o foco desse episódio, foi mostrar como é que um líder pode chegar ao seu auge e à sua decadência em pouquíssimo tempo. E foi isso que aconteceu com o cara. Bom, cenas muito tristes, cenas cheias de sangue e cenas que mostraram novamente a essência de The Walking Dead lá das primeiras temporadas, né? Vamos lá. Ó, no reino, nós tivemos ali as famílias das pessoas que estavam lutando a favor do reino, né? Os soldados do reino tinham suas famílias e foram se despedir das suas famílias. Nós tivemos o lado mais humano das pessoas, né? O lado mais humano e mais pesado de uma guerra. Né? Nos foi mostrado, por exemplo, uma mãe que ganhou uma flor de um filho e deixou ela aqui, depois essa mesma mãe foi mostrada morta, transformada em um zumbi, né? O Ezequiel é quem deu cabo dela. Bom, nós tivemos pessoas conversando com seus pais, né? O soldado que salvou Ezequiel conversou com seu pai, nós tivemos soldados conversando com sua esposa, namorada, enfim, as pessoas que lhes eram amáveis, né? As pessoas que eles amavam. Pois bem, e o Ezequiel fala justamente disso no seu discurso. Vale ressaltar mais uma vez que, na minha opinião, os discursos do Ezequiel são muito bons, cara. São discursos a nível aí de vereador quando quer ganhar a eleição aí e depois te roubar, tá ligado? É essa história, o cara realmente aprende a construir uma imagem ali de que tudo vai dar certo no final. Ele consegue construir essa imagem de que as coisas estão ruins, que eles vão lutar, vão sangrar pelas pessoas com as quais eles querem ficar juntos, com as pessoas que eles amam, eles vão sangrar por essas pessoas até chegarem ao final dessa guerra e poderem desfrutar da benevolência que lhes foi proporcionada, né? Da questão de finalmente nós chegamos ao final de tudo, né? Finalmente chegamos ao final e agora nós podemos desfrutar da tranquilidade de não ter mais um Negan nos assolando aqui, velho. É basicamente isso, né? E ele consegue construir essa imagem, o discurso dele é muito bom. E o jogo de cenas feito com o discurso do Ezequiel de confiem no rei e as pessoas mortas e depois o desespero do Ezequiel foi muito bem feita. Pra mim foi uma das cenas que mais me tocou, cara, é sério, eu quase chorei nesse momento em que o Ezequiel tá lá, ele começa a gritar e tal, começa a se desesperar, e aí levamos a imagem até o reino e mostra ele, confiem no rei, confiem no rei, confiem no rei, sei lá o quê, e a galera chega lá e junta, né? Todo mundo se junta lá para aquele moinho de, vamos dizer assim, vamos dar o nosso grito de guerra aqui, né? Igual quando você vai jogar um futebol e tal, e o pessoal tá no início do jogo lá e começa a fazer o grito de guerra do time. Então, justamente isso, né? O pessoal, todo mundo confiante, nós vamos ganhar, nós já vencemos, né? Como diria o Rick, e dá ruim. E essa câmera tá bugada aqui, ó, tá errado a câmera aqui, ó. Beleza, agora a câmera tá certa, né? Eu sou burro demais. Enfim, vamos continuar. Outra coisa interessante é que mesmo com praticamente todos os soldados mortos, os poucos que estão vivos ainda confiam ao máximo no Ezequiel. Né? Nós temos aquele soldado que buscou Ezequiel quando os zumbis estavam se aproximando e se arriscou e até morreu pelo Ezequiel, né? Chamava ele de majestade, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso te ajudar. O Ezequiel já estava desistindo e falou, não, cara, me deixa aqui, tu não pode se arriscar por mim, mas eu farei isso. Né? Depois o Jerry também salva o Ezequiel e leva o Ezequiel até o reino com muita fidelidade e chamando ele de Vossa Majestade do início ao fim, e o Ezequiel caiu realmente, porque ele fala, eu não sou sua majestade, eu sou um cara qualquer. Ele realmente aderiu ao discurso do carinha, do Salvador Nerd lá, que matou aquele soldado, que foi morto pelo Jerry. O Ezequiel, aquilo lá entrou na mente do Ezequiel de uma forma que agora realmente ele desistiu. Pra ele não é mais o líder, ele não é ninguém, tá ligado? Ele é um cara qualquer. Isso já aconteceu com o Rick. O Rick também já se sentiu muito impotente, né? E nós vemos o Rick atualmente também, nas HQs, se sentindo impotente, tá? Lá nos quadrinhos ele se sente impotente agora. Fala, pô, eu não sei pra onde é que eu mandei aquele povo, eu não sei o que tá acontecendo com eles, eu acho que eu não sou um líder tão bom, né? É um momento de decadência da liderança dos caras, mano. Isso aí é muito triste, muito tenso, é difícil superar um bagulho desse, né? Agora sim, alerta de spoiler aqui pra você.
não quer spoilers aqui a respeito das HQs, tá bom? Da vida do Ezequiel, então você pula para esse minuto aqui que está sendo exibido para você, beleza? Então vai lá, vou esperar 3 segundinhos aqui para você achar o minuto pra você pular e tal, né? Porque senão é sacanagem também, beleza? Então agora acho que já deu, né? Se tu não achou, você tá meio lento. Enfim, ó. Bem, nós tivemos uma grande referência à morte do Ezequiel nas HQs no momento em que o nosso amigo Zumbi Nerdão fala pra ele, olha só, o Negan te queria na cerca, né? Depois do Ezequiel atacar o cara, o Ezequiel ainda tentou reagir a alguma coisa e tal, enfim. Ó, o Negan te queria na cerca, queria você, a viúva e o Rick na cerca. Mas acho que a sua cabeça numa estaca vai ser o suficiente. A Alpha gostou disso, né? Enfim, é uma referência à morte do Ezequiel nas HQs, que quando ele morre, justamente ele fica com a cabeça presa em uma estaca, né? A Alpha a Alpha enfia a cabeça dele em uma estaca e deixa lá para sinalizar pro Rick, né? Dele e de mais 11 pessoas, que realmente eles não podem atacar os sussurradores, porque os sussurradores são muito fortes e muito corajosos e não tem nada a perder, né? Então é isso, uma referência à morte do Ezequiel, bem maneiro, né? Bom, agora falando a respeito da morte daquele cara pelo Jerry, né, que o Jerry partiu ele no meio, é uma cena muito boa pra quem gosta de gore, quem tava reclamando que desde a 6ª temporada não via cenas violentas, né, desde o primeiro episódio da 7ª temporada também, não via cenas violentas, muito sangue e tal. Esse episódio esteve cheio de gore, cara, ele tava lotado disso, tinha braço pra cá, perna pra lá, pessoa com o estômago perfurado e aquelas tripas pra fora, tinha um cara sendo partido ao meio pelo Jerry com seu machadão, né? E o Jerry ganhou muito destaque nesse episódio, ele foi um cara que ganhou destaque no episódio, olha só, vamos lá. Ele se mostrou confiante e corajoso do início ao fim, né? Ele gosta do Ezequiel a ponto de agradecer o Ezequiel por colocar ele naquela furada, cara, obrigado por ser um cara tão legal, né? E é interessante como aconteceu um grande erro ali, de certa forma, né? O Jerry consegue partir um cara ao meio, mas não consegue quebrar um cadeado ou uma cerca. Olha só, para pra pensar, né? Olha só. A gente tem um portão que é de alambrado. Alambrado são aquelas gradezinhas assim, né? E tal, aquela gradezinha. Mano, você tá com um machadão daquele tamanho, mete ao invés de quebrar o cadeado e a corrente, quebra o portão, cara. Mete o seu machadão no portão, cara. Quebra lá. Olha só, minha cachorra, aqui em casa tem essa cerquinha, tem alambrado, minha cachorra consegue, com o dente, arrancar um pedacinho daquele alambrado e vai fazendo um buraco gigantesco. Então era só o cara pegar o machadão dele e pá, quebrar um pedacinho e o resto ele conseguiu abrir, ele tá com a mão, cara, tá? E passar o rei por lá e de boa. Mas enfim, tinha que acontecer pra Carol poder se decidir entre o que fazer, né? Pegar as armas ou ajudar o rei. Bom, o Jerry também ganha destaque até no final do episódio, quando do início ao fim do episódio ele tá levando o rei, né? E no final a gente vê que o rei já desistiu e tal, mas o Jerry e a Carol continuam com a vontade de levá-lo e vão levá-lo, né? De boa. Só que tem muitos zumbis cercando eles. É interessante você ver que o Jerry, lá no portão também, quando tava só o Jerry e o Ezequiel, ele tem uma maturidade e uma, vamos dizer assim, reação muito semelhante aos personagens mais fortes da série. Né? Ele é o cara que ele vê o problema e fala, não, beleza, o problema tá aqui, eu tenho que dar um jeito de sair do problema, eu não vou desistir, eu vou dar um jeito de sair desse problema. Basicamente essa é a ideia do Jerry. E é uma ideia de um cara que, assim, merece destaque, né? Isso é, ao mesmo tempo que é bom, é preocupante. Eu gosto do personagem do Jerry, mas quando começam a dar destaque para um cara que não tinha destaque, o perigo de morte dele é muito grande, vocês estão ligados nisso. Quando o cara nunca apareceu e começa a ter um destaquezinho assim, meu, vem merda. Mas eu espero que não, eu espero que ele ainda fique vivo. Nós temos uma cena no trailer em que ele está no reino com a Carol, né? Parece que ele tá, tipo, acompanhando a Carol, né? Como se a Carol fosse a líder agora do reino. E é o que eu acho que vai acontecer, né? No final nós vemos o Ezequiel chegando ao reino, ele tá quebrado, ele nem consegue discursar mais para as pessoas dizendo o que aconteceu, né? Nem consegue explicar para o pessoal, para as famílias o que aconteceu com seus filhos, maridos, mães, pais, enfim, não consegue explicar para essas pessoas. Ele simplesmente vai embora. Né? E a Carol é uma mulher forte que está acostumada com a decadência de tudo, então acho que ela é uma grande pessoa, né? Além de estarmos na falta de soldados no reino, ela é uma grande pessoa que é capaz totalmente de liderar a comunidade por um certo tempo até o Ezequiel ficar bem, né? Eu acho que isso vai acontecer, eu acho que ela vai se tornar líder da comunidade por um certo tempo. O que vocês acham disso? Tá certo, tá errado, não existe? Bom, nós estamos em um rio com material radioativo aparentemente, né? Interessante aquele barril, eu sinceramente não encontrei no filme, né, que estava no Netflix. Existe um filme chamado A Noite dos Mortos-Vivos, do Jorge Romero, em que
os inscritos Pennywise e LG Santos disseram que aquele barril é muito semelhante a um barril do filme, né? E esse filme ele é inspiração para The Walking Dead em diversos fatores, né? A Flor falou pra gente também isso, que é uma inspiração para The Walking Dead em diversos fatores. Então, talvez possa ser uma referência à Noite dos Mortos-Vivos, tá? Bom, aqueles zumbis que estão ali perto desse lago com material radioativo estão diferentes, eles estão mais brancos, parece. Eu não consigo identificar se realmente eles estão sem a pele. Nós tivemos inscritos falando isso, eles estão sem a pele. Eu não consegui ver isso, cara, se estão realmente sem a pele. Se estão, me perdoem por isso, tá? Mas, se estiverem, eu farei um vídeo sobre isso ainda. Depois eu vou olhar direito, porque não saiu ainda o episódio na internet para eu poder conferir, tá? Tô gravando esse vídeo cedo. Então, galera, tem essa questão. Eles podem estar sem a pele e estarem fazendo referência aos sussurradores, tá? Como também podem não estar mostrando pra gente que aquele rio está contaminado, que aqueles zumbis estão diferentes porque aquele material radioativo está no rio e eles estavam lá, então eles estão meio que se desgastando mais do que os outros zumbis. É interessante um grande erro que passou aí também, que é o Ezequiel com a perna furada, passando no meio de um rio com material radioativo e nada vai acontecer com ele. Mas é óbvio que não vai acontecer, porque, pô, ele é um dos caras que não vai morrer agora. A série não vai matar o Ezequiel porque ele passou em um material radioativo, né, assim, que pode infectar e tal, matar, e, enfim, não vai morrer. É certeza que o Ezequiel não vai morrer, fica tranquilo. No final do episódio, com a morte da Shiva, muita gente achou meio forçado a maneira como a Shiva apareceu, mas a gente tem que levar em consideração que a Shiva, ela é a gatinha do rei, né? Então, se ela tivesse que morrer para ajudar o rei, ela morreria. Ah, mas a Shiva poderia simplesmente pegar esses zumbis e sair arrastando eles de boa. Poderia mesmo. A Shiva podia fugir dali, ela podia segurar os zumbis por um certo tempo e vazar. É um tigre, né, cara? Então, assim, não existe essa de, alguns caras conseguem segurar um tigre. Não rola mesmo, não consegue mesmo, né? Ainda mais zumbis que, pô, não tem inteligência nenhuma. Mas, de qualquer forma, ela tinha que morrer. A gente tem que aceitar isso. Ela tinha que morrer e pronto, né? Não dá pra você ficar questionando, porque se você for questionar, você vai achar muito erro na série. Não é só isso, zumbis são um erro, tá? Então, calma, relaxa. A Shiva tinha que morrer, a morte dela foi triste, quase escorreu suor masculino pelos meus olhos. Os rugidos dela no final, cara, quando ela tá realmente morrendo, meu, aquilo tocou meu coração, velho. Putz, cara, que coisa triste, mano, na moral. E é triste mesmo, a morte dela foi muito tensa, muito triste, marcante, velho. E agora é isso aí que a gente fica com ela. A gente fica com a Shiva, né, o jeito com que ela morreu. É interessante fazer a referência, o Ezequiel falou, né, que salvou a Shiva quando a Shiva estava sangrando, ele teve que escolher para salvá-la e arriscar sua vida ou deixá-la morrer. Então a Shiva também escolheu ajudar o Ezequiel quando ele estava sangrando e ela resolveu ajudá-lo ainda que fosse morrer e ela morreu para salvar o cara. É uma coisa muito bonita, muito poética na minha opinião. É uma história e tanto, cara. A história dos dois realmente é muito bonita e eu concordo com que o Ezequiel tenha chorado e tudo mais. Realmente, muito pesada. Enfim, acabando a história do reino aqui, a Carol ganhou um grande destaque no episódio, né? Apareceu pra caramba, e eu acho que a Carol não aparece porque ela vai morrer, eu acho que ela aparece porque ela tem que aparecer mesmo, porque é uma personagem que ela tava meio apagada faz um tempo já, mas agora ela tá voltando com tudo, meu querido, e agora o bagulho tá tenso pro lado do pessoal, porque a Carol, mano, como eu disse na análise da Sneak Peek, cara, nunca duvide da capacidade da Carol de ferrar com todos os seus inimigos com simples movimentos. Ela usa da sua inteligência de uma maneira, nossa, cara, é impressionante como ela é esperta, mano, na moral, ela se rende, fica com a sua faquinha deliciosa, chama os caras, fala, eu me rendo aqui, e ela abre o portão no momento certo, cara, e usa os zumbis a seu favor, sensacional, cara, sensacional, fora de cogitação, uma personagem boa como essa morrer agora, tá, eu acho que ela tem muito pra mostrar ainda do seu modo Rambo, e cara, esplêndido, fala sério, mano, fala sério, a Carol, muito inteligente. Até dentro do santuário, do posto avançado, quando ela espera os caras se reunirem pra matar todo mundo de uma vez só e não ter problema, sensacional. A Carol realmente merece o destaque que ela tem, merece ser quem ela é e merece também governar o reino por um certo tempo. Eu acho muito merecedor da parte dela. Interessante também é a confiança que ela estabeleceu no Ezequiel e também no Daryl. Olha só. O Ezequiel fala pra ela sobre a história dele e pergunta pra ela se ela também se permitiu se tornar a pessoa que ela é. Se foi a vida que fez com que ela virasse quem ela é ou se ela sempre foi essa mulher corajosa e tudo mais. Ela fala, não, eu me permiti. Ela não se abriu a ponto de contar que tinha um marido que batia nela, que tinha uma filha que morreu, mas ela se permitiu contar pra ele que ela não era quem ela é agora, que ela nem sempre foi aquela pessoa, né? E é de uma imensa confiança ela contar isso pra alguém.
E o Ezequiel também tem muita confiança nela, né? Isso aí é pra quem gosta de chipar o casal aí, falar que os dois merecem ficar juntos, é interessante o diálogo dos dois ali, né? Ainda mais agora que ela vai tomar a liderança do reino, na minha opinião, por um certo tempo, eu acho que mostra ainda mais a confiança do Ezequiel nela, né? E no Daryl, porque quando ela ouve a moto do Daryl, ela já sabe que as armas estão com eles. Ela já sabe que, pô, os dois vão conseguir pegar as armas. O Daryl e o Rick vão pegar as M2, que ela não precisa nem se preocupar com isso aí. Ela pode deixar os caras vazar e ajudar o rei, porque isso aí não é problema mais dela. Os caras vão pegar e ponto final. Sobre o Daryl e o Rick buscando as armas, eu achei interessante a maneira como os dois conseguiram trabalhar bem em equipe, né? Ainda que o Rick talvez esteja um pouco nervoso com o Daryl pelas mortes que o Daryl tem causado ultimamente, os dois trabalham muito bem em equipe, né? Um ajudando o outro. E o Daryl é um cara que nunca desiste, cara. Ele pode ter caído da moto, se arrebentado todo, ele levanta e vai embora, ó. Sebo nas canelas, meu filho. Óbvio que tem um erro aí também, né? Armas .50 sendo atiradas contra o carro do Rick, nada acontece de certa forma. Ah, tem uma fumacinha ali, meu. Isso não é nada perto do que aconteceria, né? Fora que as balas do cara não podem acertar um pneu, né? O cara, o Salvador lá, sabe atirar com uma arma .50, mas não consegue mirar em um pneu, não consegue atirar mais pra baixo para poder furar o pneu do carro do Rick e causar mais problemas pra ele. Mas é o que tinha que acontecer, como eu sempre digo, tinha que acontecer e vai acontecer dessa forma e ponto final, não tem do que reclamar. E aí nós temos também no final, quando eles conseguem pegar as armas, né, a demonstração da proximidade e da confiança do Daryl no Rick, né, de falar pro Rick, você está um bagaço. Isso aí é uma coisa que, assim, se os dois não tivessem a amizade que eles têm e a confiança que um tem no outro, provavelmente o Daryl jamais falaria isso, né? E já que o Daryl consegue ter essa liberdade com o Rick, ele fala sem problema algum. Achei muito legal, foi quase um You Are My Brother 2, tá ligado? Eu achei muito massa o Daryl falar isso pro Rick, foi uma coisa que faz tempo que não acontece na série, né? Coisas normais acontecendo, tipo, você está um bagaço, cara, você tá acabado, meu Deus, você tá horrível, você precisa tomar um banho, você tá acabado, velho, sério, é mesmo. Muito maneiro, cara, eu gostei pra caramba. Bom, a minha nota pra esse episódio fica entre 9 e 10, tá? Não digo que é 10, porque, pô, tem episódios melhores, com certeza, tá? Mas não digo que é menos de 8,5 pelo menos, porque é um episódio muito bom, que na minha opinião foi muito bom, tá? Teve de tudo um pouco, a ação não foi focado em um único núcleo, teve morte de personagem importante, isso não leva o episódio a ser bom, mas teve morte de personagem importante. Teve gore, que eu também gosto pra caramba de gore quando acontece isso. Muitas reviravoltas, chamados plot twists, né? Eu gosto pra caramba de plot twist. E a normalidade das coisas, né? O Daryl falando pro Rick que ele tá um bagaço é uma coisa que mostra a normalidade. Que apesar de estarem em uma guerra, eles são pessoas comuns como qualquer outra, né? Não tem só aquela coisa de, o 02 avança pro norte aí, mano. Não, é tipo, tá um bagaço, cara. A gente pegou as armas aqui, beleza, mas você tá acabado, mano. Você precisa de um banho. Enfim, pessoal. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, do episódio. Se você é novo aqui no canal e se sentir à vontade para se inscrever, gostar do conteúdo, você está em casa, tranquilo, fica à vontade aí. Um forte abraço para você que assistiu o vídeo até agora, muito obrigado por isso. Até a próxima, eu fui!